A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoa. Vamos meditar? Mateus 24 e o verso 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E aqui no 24, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Então a palavra de Deus está falando, ter vigilância, para nós ter vigilância. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E quantas pessoas que falam, eu não vou congregar porque as igrejas estão corrompidas. E pensando bem, essas pessoas muitas vezes elas têm razão. Mas o que está falando também em Hebreus 10, Hebreus 10 e o versículo 25, 27, né? Para nós não sair da congregação que fomos chamados, né? Congrega-te, sim, ó nação que não tens desejo. Sinfonias 2. Então, é bíblico, tem muitos versículos bíblicos. Se você for puxar aí para você ler na Bíblia, tem muitos versículos bíblicos que falam que nós temos que congregar. E muita gente não quer congregar porque as igrejas estão corrompidas. E na verdade são muitos pastores corrompidos, são muitos obreiros corrompidos, são muitas mulheres de Deus corrompidas. Hoje a gente só se vê pastor falar, às vezes no culto de ensinamento, que eles não querem nem falar culto de doutrina, né? Apesar que culto de ensinamento é culto de doutrina, a palavra de Deus ela é doutrina. Mas antigamente eles falavam doutrina para ficar mais forte, né? Mais sério. As coisas ficar mais sérias, né? Agora nos cultos de ensinamento, que é o mesmo que culto de doutrina, a gente só se vê pastor falar, nós não temos que falar sobre veste, sobre usos e costumes. Nós não temos que falar sobre sobrancelha, sobre saia apertada, sobre roupa transparente, sobre salto muito alto. Nós não temos que falar sobre maquiagem. Não temos que falar contra o adultério, contra o divórcio, contra a prostituição, contra o homem amante de si mesmo. Nós não temos que falar. Nós só vemos o pastor falando, né, que não tem que ficar pregando contra essas coisas. Se eles não vão pregar contra essas coisas, vão pregar o quê? Porque se a pessoa que tem santidade na mente, no coração, eles querem pregar só doutrina interior. Mas é necessário pregar também a exterior. Quem é santo por dentro, ele vai ser santo por fora, com certeza. E eles querem pregar só a doutrina interior. E o exterior? Por que não o exterior? E às vezes eles falam assim, não, aquelas mulheres ali são santas, elas não usam um coque, elas não usam esse saião comprido, elas usam short, elas usam a calça apertada, elas cortam cabelo, elas se maquiam, mas elas são santas, elas são santas, elas estão na presença de Deus. Mas será que uma mulher, um homem que realmente tem o Espírito Santo vai usar uma camisa muito colada para chamar a atenção das pessoas? Vai usar uma calça muito apertada? E uma mulher que tem o Espírito Santo, ela vai viver na lascívia, usando aí uma calça, ou que seja colada ou descolada, ela vai viver aí com short. Quantas mulheres casadas que os esposos têm até vergonha de sair com elas na rua. Porque os outros homens ficam cobiçando. Cobiçando por quê? Porque muitas vezes está com short curto. O certo é nem usar.
Agora usar um short por baixo da saia, por baixo do vestido, para subir na moto, para sentar na moto, tudo bem. Mas uma mulher casada, ou que seja uma mulher solteira, seja quem for, usando um short curto, usando uma saia colada ou curta, um absurdo de maquiagem no rosto, colorindo os lábios, tirando a sobrancelha que Deus colocou e colocando aquela taturana feita de tinta. Gente, que absurdo! E os pastores antigamente, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, eles pregavam contra. E hoje eles falam que está proibido, que não pode mais pregar. E muita gente fala que os pastores estão corrompidos, que as igrejas estão corrompidas, que não compensa ir para a igreja. E a palavra de Deus fala para nós congregar, para nós não sair da congregação que nós fomos chamados, para nós não deixar também o primeiro amor, que é a palavra de Deus. Mas o mais importante de congregar não é estar ali dentro da igreja todos os dias. Não é estar ali, eu participei da ceia, eu participo da ceia todo mês. Não é estar ali louvando, cantando. O principal de congregar é estar em oração, buscando a presença de Deus, que seja dentro de casa, que seja na rua, que seja no local de trabalho. É estar com a nossa mente ligada em Deus, é tirar tempo para o Senhor, tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, tempo para jejuar. É quando vier os laços de Satanás, nós conseguir fechar nossa boca, vigiar para não falar aquilo que não convém. Esse é o melhor do congregar. É ter um coração limpo, puro diante de Deus, que é muito difícil, né? Um homem, o ser humano ter um coração puro, limpo, né? Não é muito fácil. Muitas pessoas pensam que não são traidoras, mas se elas for parar para meditar, acaba que é. Acaba que quase todo ser humano, ou que seja todo ser humano, é mentiroso, é traidor. Mas não é porque tem aquele versículo na Bíblia que fala assim que seja todo homem mentiroso, só Deus verdadeiro. Você já viu na Bíblia? Eu não marquei não, porque eu nem sabia que eu ia falar sobre isso. Mas está falando, seja todo homem mentiroso, só Deus verdadeiro. Mas o que significa isso? Significa que todo homem imperfeito, toda mulher imperfeita diante de Deus, por mais santo que ele seja, não está querendo dizer que nós temos que viver uma vida de mentira, de lascívia, de prostituição, de adultério. Homens amantes de si próprio. Mas as igrejas não querem pregar contra o pecado. Irmã, mas é fim dos tempos. Tudo isso tem que se cumprir. Concordo com a irmã. Concordo plenamente com a irmã. Só tem um porém. Conselho que eu te dou. Não afasta da palavra de Deus, da presença de Deus, por causa das igrejas que estão corrompidas. Não afaste da palavra de Deus, da oração, do jejum, da vigilância, por causa que os pastores, por causa que as igrejas estão corrompidas. Mas procura servir o Senhor, peça sabedoria para Deus, peça a instrução do Senhor na sua vida. Porque se Jesus pedir a sua alma hoje, ou que seja a minha, eu não vou poder falar, Senhor, eu estou no pecado, eu estava no pecado, fazendo as coisas erradas, é por causa que as igrejas estão corrompidas, é porque os pastores tá tudo errado, é porque os obreiros, pastores de hoje, a maioria, vive no pecado, no engano, não quer pregar a verdade. Nós não vamos poder falar isso para Deus naquele grande dia. Cada um tem que dar conta de si. Deus não quer nem saber se os pastores estão corrompidos, se os obreiros estão corrompidos, se as igrejas estão corrompidas. Deus quer que você se arrependa e faça a vontade dele enquanto ele está te dando a oportunidade. Deus quer que eu que estou pregando aqui,
viva essa palavra. Será que está sendo fácil eu, Nivalda, viver essa palavra? De jeito nenhum, minha amada. De jeito nenhum, meu amado. Mas não é porque eu tenho dificuldade de viver essa palavra, ou às vezes de vigiar, ou às vezes de orar, quem sabe. Não é porque às vezes eu tenho dificuldade de ser fiel que eu vou deixar de pregar a palavra de Deus. Eu tenho que lutar em todas as áreas. Lutar para me santificar, para buscar a presença de Deus, para estar enraizada em Cristo Jesus e também levar esta palavra. Glória a Deus. E o verso aqui, ó, Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Com certeza. Por que que as igrejas estão corrompidas? Por que que os pastores não querem mais pregar a verdade? Eles ficam rodeando. Vai trazer um ensinamento, vai pregar uma palavra de arrependimento, eles ficam rodeando. Eles não querem falar a verdade. Por quê? Porque o amor esfriou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Está cumprindo, está cumprindo. Mas não é porque está cumprindo que você vai ficar acomodada, que você não vai servir a Deus, que você não vai jejuar, não vai vigiar, não vai orar, não vai ler Bíblia. Não é por causa disso, não. Que naquele grande dia Deus vai te pedir conta de tudo isso. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Tudo isso já aconteceu, ó, há muito tempo. Há muito tempo. E agora nós vemos aí, é pai entregando filho para ser morto. É mãe tirando a vida dos filhos. Agora a coisa está pior, está muito pior. A palavra de Deus está se cumprindo em tudo, em tudo. Será que naqueles dias do coronavírus, que as igrejas ficou fechadas, você deixou de vigiar? Você deixou de orar? Você deixou de ler a Bíblia? Você deixou de jejuar? Você deixou de falar do amor de Deus para alguém? Eu não deixei. Eu te falo a verdade. Foi a época que Deus mais me deu graça para me servir a Ele e fazer a vontade dEle. Foi naquela época do coronavírus que as igrejas estavam fechadas. Então, não é só estar na presença de Deus. Quer dizer, não, desculpa aí a palavra, não é só sentir a presença de Deus, não é só falar em línguas estranhas, não é só passar uma revelação, mas é valorizar esta palavra. Não é só sentir aquela alegria de cantar um hino, de ouvir uma palavra, mas de valorizar a palavra de Deus. Isso é que é o mais importante, é valorizar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vamos ficar só até aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E esse momento está chegando. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, esse homem, essa mulher. Meu Deus, dá força para ele, dá força para ela, meu Deus. Não ficar olhando para o defeito das igrejas que estão corrompidas, os pastores, os obreiros, as mulheres de Deus, que já não querem pregar mais contra o engano, contra o pecado, contra a lascívia, contra o adultério, a prostituição, contra a pornografia. Não querem mais pregar contra o divórcio, contra as novelas, coisas que não agradam a Deus.
Meu Deus, tem misericórdia. Não deixe que o teu povo venha olhar para essas coisas. Os pastores não querem mais pregar contra uma mulher andar nua, andar de qualquer maneira. Um salto desse tamanho. Meu Deus, tem misericórdia. Eu já estou pregando em vez de orar. Meu Deus, tem misericórdia. Vai fazendo uma grande obra, Senhor. Vai fazendo uma grande obra, meu Deus. Vai libertando teu povo, Senhor. Confirma, meu Deus, a libertação. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus abençoa cada um. Se eu não me engano, é Isaías 3,16, né? Que fala sobre cascavelar, sobre o salto muito alto, sobre as maquiagens, né? Deus abençoa. Deus é quem nos capacita cada dia mais em nome de Jesus. Não olhe nem para um lado nem para o outro, mas somente para Jesus. Porque no grande dia do juízo final, nós não vamos ter desculpa diante de Deus. Nós temos que estar com a nossa vida lavada e remida no sangue do Cordeiro. Deus abençoe em nome de Jesus.